Glória a Deus, santo é o Senhor. Graça e paz, shalom, paz de Deus e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. O assunto que me traz aqui rapidamente, irmãos, para não demorar muito o vídeo, eu gostaria de falar sobre o que está ocorrendo hoje nas denominações, principalmente nas igrejas evangélicas. Nós sabemos, irmãos, que hoje tornou-se uma prática generalizada a partir do quarto século, o cristianismo, irmãos, se paganizar. Porque outrora, irmãos, não existiam templos feitos de pedra. Os primeiros apóstolos se reuniam, os primeiros discípulos se reuniam em casas, em comunidades, irmãos, aonde eles, naquele tempo, levantavam ali os seus obreiros, como Deus preparou Paulo para levantar anciães, presbíteros. Em cada localidade, irmãos, eram colocados então os presbíteros para cuidar, os anciães, os pastores, que seja, para cuidar daquela comunidade que não era chamada cristianismo. Os irmãos têm uma ideia, irmãos. Esses templos que hoje nós vemos hoje, irmãos, que nós podemos contemplar hoje, naquele tempo eles não existiam. Porque, irmãos, o Senhor Jesus, ele não veio construir um templo, o Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Ele veio ensinar o evangelho da salvação, anunciar o evangelho da salvação, irmãos. Mas com o tempo, logo após a partida dos primeiros cristãos, que foram pela primeira vez chamados cristãos, irmãos, em Antioquia, e ali então, irmãos, logo foi criada, devido ao crescimento e devido também à entrada, irmãos, de homens cruéis, homens que não tinham a luz de Deus, porque na verdade, irmãos, os verdadeiros cristãos, os primeiros cristãos já haviam morrido. Paulo, Pedro e outros haviam sido martirizados. E nós vemos então, irmãos, que ali começou a entrar um paganismo no meio da igreja, no meio da comunidade cristã. E a igreja, irmãos, que nós chamamos igreja, que na verdade ela vem do grego ecclesia, irmão, nós sabemos que eram lugares de reuniões, onde se reuniam pessoas para tratarem até assuntos políticos. Mas quando chegaram em Antioquia, irmãos, aquele pequeno número de cristãos que existia na época, aleluia, eles foram pela primeira vez ali chamados cristãos, o nome dele era, havia um homem chamado Clemente de Alexandria, bendito é o nome santo do Senhor. E esse homem, irmãos, ele então, Clemente de Alexandria, ele colocou o nome de igreja cristã, chamava os irmãos de cristãos. Foi ali na Antioquia, pela primeira vez chamados cristãos. E não, isso ainda não tem nada, porque na verdade igreja quer dizer reunião de pessoas. Então nós sabemos que nós, reunidos, somos uma igreja. Mas o problema atual, irmãos, é que hoje o paganismo se misturou junto com o cristianismo. Existem muitas igrejas que se dizem igrejas evangélicas até, que tem entre eles costumes pagãos, irmãos. Eu não quero aqui atacar ninguém, não quero que ninguém fique sentido comigo, porém eu tenho que falar a verdade, irmãos. A partir do momento em que se mistura o verdadeiro evangelho com o paganismo, ele se torna um evangelho deturpado, que muitas das vezes pode levar a pessoa a caminhos errados, distantes de Deus. Por isso temos que ler as Escrituras, temos que procurar observar o que está escrito, para nós não deixarmos, irmãos, que esse Espírito venha nos enganar, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. Então presta bastante atenção no que eu vou te falar agora, irmãos. Olha, houve uma grande mistura dentro da igreja a partir do momento que houve a reforma de Martinho Lutero. Quem não sabe da história, ou quem já conhece, claro, sabe que Martinho Lutero foi um dos reformadores. Houve outros antes dele, porém ele foi aquele que
quis reformar a igreja romana, e quando ele viu que não dava certo, quando ele saiu, irmão, ele trouxe junto com ele, com esta reforma, glória ao Senhor, muitas coisas que estavam no romanismo, e muitos até hoje praticam isso dentro das suas igrejas protestantes ou evangélicas que sejam, irmão. E esses costumes são costumes pagãos, que tiram muitas das vezes, irmão, praticamente tiram toda a direção e a guia do Espírito de Deus, porque Deus não tem parte com a idolatria. E muitas das vezes você pode dizer, mas na minha igreja não tem idolatria. Vejamos, irmãos, nós estamos agora, não vou querer ofender ninguém, num momento em que se comemora a Páscoa. Na verdade, irmãos, a Páscoa, ela tinha um significado para os judeus. Era o tempo em que o Senhor iria tirar o povo da terra do Egito. A palavra Páscoa ou Pessá quer dizer passando ou passando por cima. Por quê? Porque o Senhor deu ordem aos filhos de Israel que imolassem o cordeiro sem mácula, aleluia, pegasse do sangue, molhasse num esopo e passasse nos umbrais da porta e comessem depois aquele sangue daquele cordeiro, aleluia, ou melhor, comesse o cordeiro, bendito é o nome do Senhor, e passasse o sangue na porta, e quando o anjo passasse e visse o sangue naquela porta, ele passava por cima e não entrava na casa, porque a porta estava ungida com o sangue. Eu quero aqui retratar, eu não disse comer o sangue, eu disse passar o sangue nos umbrais da porta. E se a família era grande, eles comiam aquele cordeiro entre eles com ervas amargas e pães ázimos. Isso era a festa dos judeus. Foi esta Páscoa que o Senhor Jesus celebrou no dia em que ele instituiu a ceia. Bendito seja o nome do Senhor. E naquele momento, irmãos, aleluia, ele iria ser oferecido como cordeiro pascual, para que fosse morto pelos nossos pecados, e na sua ressurreição nós pudéssemos ter a vida eterna, irmãos. Por isso que ele, está escrito assim na palavra de Deus, não vou dizer o capítulo, os irmãos devem ler a Bíblia, está escrito bem claro, Deus enviou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que crê no Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje, irmãos, se falam tanto nessa festa, no Pessá, e os judeus comemoram o Pessá, a Páscoa, porém eles comemoram, aqueles que são religiosos comemoram no sentido que, relembrando a saída do Egito, quando eles foram libertos, porque o Senhor mandou aquele anjo para mandar uma última praga ao faraó, para que ele pudesse liberar o povo. E aonde aquele sangue não estivesse marcado na porta, o anjo entraria, o anjo destruidor, o anjo da morte, e tiraria a vida do primogênito, ou seja, dos animais, até mesmo dos filhos dos homens, aleluia. Então presta atenção que é a Páscoa, era uma comemoração que ficou marcada, bendito o nome do Senhor, como uma festa para que relembrasse a saída do povo da terra do Egito, através de que Deus tem mandado um anjo que passou por cima, por isso chama Pessá ou Páscoa, e tirou a vida dos primogênitos. Aonde não havia o sangue nos umbrais da porta, ele entrava. Aonde havia, ele não entrava, porque ali havia uma família que estava celebrando a festa da Páscoa e comendo os pães asmos com um cordeiro que foi degolado e foi colocado o seu sangue espargido, e depois com um isope, que era uma planta, pintado os umbrais da porta. Isso era a Páscoa judaica. No momento em que nós reconhecemos ao Senhor Jesus Cristo, a Yeshua HaMashiach, nós lembramos então que agora nós, como servos de Deus, cristãos, comemoramos também, ou melhor, relembramos também a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Esse deveria ser o sentido espiritual, mas as igrejas hoje, muitas não falam nisso, e outros ainda pensam que esse negócio de ovinho,
em chocolate, de coelhinho de chocolate. Isso é um ato pagão, irmão. Existia uma deusa que chamava deusa da fertilidade, e essa deusa da fertilidade era cultuada, irmãos, e ela foi cultuada muitas vezes. Então ela tinha por símbolo, aleluia, os coelhos, não é? Porque os coelhos são animais que se reproduzem rapidamente, até por isso mesmo que foi colocado o nome de fertilidade, e foi usado aquele coelhinho como símbolo, porque se você coloca um pouquinho de coelho ali, daqui a pouco você vai ver, tá cheio. Bendito Deus, é verdade, irmãos. É por isso então existiu essa deusa da fertilidade, presta bem atenção. E hoje o cristianismo aderiu, muitas denominações aderiram esse tal de ovo e esse tal de coelho, como se fosse símbolo pascual. Aonde que está escrito isso? Nas escrituras, no evangelho. E isso é paganismo, e muitos comemoram e usam isso como se fosse um ato, aleluia, que deve ser usado por um cristão. Isso não tem nada a ver com a Páscoa. Isso é um ato pagão, irmão, que não deve ser reconhecido por um verdadeiro cristão. Eu não quero dizer que você não possa comer um ovo, que você não possa comer um chocolate, mas não no sentido de comemoração aquele dia, porque afinal de contas, irmãos, nós somos livres para comermos aquilo que Deus prepara. Ainda mais se você tem uma criança pequena e ela vê o outro comendo, ela vai querer comer, mas você tem que explicar para ela que aquilo não tem nada a ver com a Páscoa. Por isso que a Páscoa realmente ela era celebrada com pães ázimos, quer dizer, pão sem fermento e ervas amargosas. O que vemos hoje que muitos não levam em conta aquilo que está escrito na palavra de Deus, irmão. Estão deixando entrar nas suas denominações práticas pagãs. E eu vou perguntar uma coisa, irmãos. Muitos estão preocupados aí com a marca da besta, com a marca do anticristo. Irmãos, você sabe que eu sou sincero, vou ser bem sincero para os irmãos. Irmãos, presta bem atenção. Não sei se estou sendo claro. Diz a palavra que é uma marca na testa e outra na mão direita. Você já percebeu que o que tem dentro da cabeça do homem, aqui na testa, aqui dentro, é o cérebro? Então, se você começa a trabalhar, o inimigo começa a colocar coisas estranhas no teu cérebro, já são coisas que são, aleluia, para deturpar o evangelho de Cristo. Muitos já pensam que a Páscoa é para ganhar chocolate, não pensam em Jesus Cristo. Aleluia. Então, aquilo já fica na sua mente e fica na mente da criança. E você, que é pai, tem que ensinar a verdade, porque com a mente cauterizada, aleluia, o que você pensa, você faz com a tua mão. Então por isso que diz a palavra, é um sinal na testa e outro sinal na mão direita. Ora, mas por que tem que ser na mão direita? Por que não pode ser na esquerda? Se a pessoa não tiver a mão, isso é simbólico, porque Jesus Cristo está à direita de Deus, e o inimigo sempre quer profanar aquilo que é de Deus, irmão. Então toma cuidado se você vai em algum lugar que prega essas coisas, que falam essas coisas, ou que dão vazão para essas coisas. Eu não creio que um pregador possa, depois do culto, distribuir essas coisas para as crianças. Se as crianças querem comprar, se os seus pais querem comprar e são realmente cristãos evangélicos, eles devem explicar o motivo pelo qual estão dando aquilo. Não é por causa da Páscoa, mas é porque eles estão com vontade de comer, estão vendo os outros comer, e você explicando, logicamente que eles vão entender. Você está compreendendo isso, irmão? Toma cuidado, o evangelho está sendo paganizado. Bendito seja o Senhor. Outros fazem coisas que não são nem lícitas nós falarmos aqui. Eu já vi uns sonhos, irmão, aleluia, em alguns canais da internet, que a pessoa unge com a saliva, outros unge com, perdoa a expressão, cuspindo na boca do outro, irmão. Isso daí é coisa do adversário, e nós temos que fugir destas coisas, irmão. Por isso que o inimigo não quer que você leia a Bíblia, não quer que você estude a Bíblia, porque ele sabe muito bem que se você
procurar, estudar e se aprofundar na leitura das Escrituras, você vai descobrir que tem muito paganismo envolvido em determinadas igrejas, denominações evangélicas. Por quê? Você vai saber, me pergunta por quê? E eu digo para você, nesse momento, por quê? Sabe por quê, irmão? Aleluia! Porque será mais fácil de te enganar, mais fácil de enganar as pessoas. Outros, irmãos, se deixam levar, bendito é o nome do Senhor, por coisas estranhas que não estão escritas em lugar nenhum nas Escrituras. Aonde você vai encontrar escrito de coelhinho na Escritura, irmão? Isso era uma deusa. Eu tenho até o nome, se eu não me engano aqui o nome dela. Deixa eu ver se eu acho aqui, irmão. Era um símbolo de uma deusa da fertilidade, irmão. E havia um festival. E esse costume, ele veio da Alemanha e foi para os Estados Unidos, e dali então se propagou no século XVIII. Ele saiu da Alemanha, esse costume, foi para os Estados Unidos e se propagou e está por aí até hoje. E muitos não entendem e nem explicam para os seus filhos o que é aquilo. E isso vai trazendo o que, irmão? Vai fazendo nascer uma igreja enferma, uma igreja sem conhecimento. Por isso, irmão, ensine o teu filho a verdade. Ele quer comer? Não tem problema. Compra para ele, você não está cometendo pecado. O que você come, explicando direitinho, você não está cometendo pecado. A única coisa que você não pode fazer é falar para ele que aquilo tem algum significado com a Páscoa de Jesus Cristo. Não tem nada a ver. O Senhor Jesus é o Cordeiro Pascual que morreu, por isso que derramou sangue e passou no umbral da porta. E fique sabendo que ele vai voltar, e aonde não tiver o sinal do sangue de Cristo, não subirá para o reino do céu. Muitos estão aí enganados, pregando evangelhos de prosperidade. E outra coisa, tem templos evangélicos que têm símbolos dentro dele, que são símbolos de idolatria. No próximo vídeo, Deus me dará a graça de explicar alguma coisa. Irmãos, eu estou sendo rápido, porque realmente eu não quero demorar neste vídeo. Creio que todos entenderam, irmão. O homem de Deus, a sua família, então pegava lá um cordeiro sem mácula, imolava, jogava num recipiente, pegava um isope, molhava no sangue, passava na ombreira da sua porta e se preparava. E na hora de participar da Páscoa, eles vestiam-se como se fossem viajar, comiam em pé com as suas roupas, bendito é o nome do Senhor, ali com os seus cajados que eles usavam, com as suas roupas, e comiam o que? Ervas amargas com pão ácimo e com um pedaço de cordeiro. Se a família fosse muito grande, eles faziam entre eles só. Se fosse pequena, às vezes eles chamavam outra família para juntos se reunirem e poderem ter ali uma comunhão. Essa era a Páscoa dos judeus. A partir do momento que o Senhor Jesus participou da Páscoa, simbolizou que ele era o Cordeiro Pascual, aonde foi morto, imolado, e o sangue que ele verteu não foi na ombreira da porta, mas foi para limpar os nossos pecados e converter-nos para a vida eterna. Os irmãos entenderam? Eu fui bem rápido. Creio que temos que fugir da idolatria. Não quero dizer, perdoem, se você comprar um ovo de Páscoa, se você ganhar, você vai jogar fora. Não. Deixa ali. Deixa ali. Quando passar aquele dia, você fala, corta, dá para o seu filho, para sua filha. Aí você diz, explica para ele, olha, eles lá comemoram por isso, mas isso aqui nós não comemoramos, nós apenas estamos comendo chocolate, só isso aí. Tem que explicar, irmão. Muita gente não explica, muitos pregadores não explicam, muitos pastores e denominações não explicam nada, e tem denominação que ainda distribui ainda para as crianças e não fala nada. Aí vai ficando na cabeça da criança, é que nem a festa natalícia, irmão. Não está escrito em lugar nenhum o dia que o Senhor Jesus nasceu. Esse vai ficar para outro dia. Então eu gostaria de deixar claro aqui para vocês, não estou ofendendo nenhuma religião, não estou ofendendo nada, estou falando a verdade. Basta você pesquisar
nas escrituras. E esse costume depois, no século XVIII, ele veio da Alemanha, ele foi para os Estados Unidos e logicamente se espalhou. Daí então surgiu esse hábito de todo o período de Páscoa, do Pessá, aqui no Ocidente, é assim. Lá no Oriente, em Israel já é conforme era feito, e aqueles que conhecem também sabem e fazem até hoje daquele mesmo jeito, mas para relembrar a saída do Egito. Eles são judeus, eles vão relembrar, e tem muitos judeus messiânicos que creem em Yeshua, que também fazem, porque eles são judeus, são messiânicos, creem em Yeshua, não há pecado nenhum, eles não estão desfazendo do cordeiro que já foi morto, nem desfazendo do sangue que foi derramado. É como se fosse uma ceia. Então, os irmãos, uma santa ceia, vamos dizer assim, uma ceia. Então, irmãos, tenhamos cuidado para nós não sermos enganados, porque não podemos substituir o que é sagrado por aquilo que é profano. O que é profano é pagão. Esse coelhinho aí era de uma deusa pagã. Ah, então não posso comer. Calma, irmão, você não levou isso daí a sério. Você pegou aquilo ali e comprou como se fosse um chocolate, não é? Então é um chocolate para você e acabou. Basta a tua consciência. Se você tem uma consciência ligada em Cristo, você vai saber discernir e não será discernido, porque o Espírito Santo a tudo discerne, mas ele não é discernido. Irmãos, vamos procurar ler a Bíblia, vamos procurar estudar o que está escrito, vamos procurar nos aprofundar, porque tem coisas que estão surgindo em denominações evangélicas, coisas terríveis, terríveis, que você fica até com vergonha. Eu tenho visto vídeos aí que eu tenho vergonha, irmão, de assistir, de dizer que eu sou evangélico. Por quê? Porque tem coisas absurdas, irmão, absurdas. Mas nós não somos melhores que ninguém. Há tempo de nós corrigirmos. E corrigirmos aonde? Com quem? Comigo? Não. Tem na sua casa a Bíblia Sagrada. Os discípulos não precisavam de igreja para se reunir. Se reuniam nas casas. Era chamada comunidades. Comunidades que criam em Jesus Cristo, que criam em Yeshua. Depois, quando chegou em Antioquia, então foram chamados de cristãos. Depois logo começaram a procurar, quando veio Constantino, usava aquelas basílicas para fazer igrejas, ou melhor, porque ele usou esse termo. Por que foi usado esse termo, foi chamado de igreja? Porque a palavra igreja quer dizer reunião. Então também não é pecado nós falarmos que nós somos a igreja. Não tem nada a ver, porque a palavra igreja, congregação, assembleia, tudo quer dizer reunião. Aleluia. Está entendendo, irmão? Os apóstolos, você pode procurar nas escrituras, você não vai encontrar nenhum que construiu igreja. Eles levantavam anciães, levantavam presbíteros, levantavam obreiros para ficar nas comunidades, para cuidar daquelas comunidades, fazer batismos, as ceias e etc. Então, irmão, tenhamos cuidado. Hoje também tem uma idolatria, uma tempolatria, né? Vamos dizer assim, ou templocracia, sei lá como é que fala essa palavra. As pessoas fazem templos como se fosse assim um castelo, e se não tiver lá dentro, parece que Deus não tá com você. A pessoa chega até a chorar, não vou poder ir na igreja, naquela igreja, porque está fechada. Irmão, tira isso da sua cabeça. O Senhor, não seja adorador de tijolo, nem de parede. Bendito seja adorador de Jesus Cristo. Bendito é o nome do Senhor. E aonde estiver você reunido, pode ser debaixo de uma árvore, ou dentro de uma caverna, ou dentro de uma gruta, louvando a Deus, Deus vai te ouvir. Mas hoje tem pregadores que estão mais preocupados com os tijolos das suas denominações, com os prédios dos seus grandes castelos, porque eles sabem que aquilo ali vai atrair pessoas. Atraindo pessoas, irmãos, eles vão ter mais lucro, mais coleta. E quanto maior a coleta, maior é o fruto que entra, e entre eles mesmo, às vezes há desvios de condutas. Eu sou testemunha ocular destas coisas. Então quero dizer para vocês todos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, cuidado. Não
não sou retrógrado em dizer que sou contra construções e casas para reunir-se. Não, eu até acho que quando tem muita gente é bom que tivesse mesmo um local apropriado. Porém, irmãos, não precisa com tanta luxo, com tanto luxo, com tanta coisa. Sabe por quê? O Senhor Jesus está voltando e tem aí pregadores, me perdoem, mas eu sou obrigado a falar, tem aí líderes religiosos que constroem grandes palácios e depois, irmão, o pobre, o necessitado, aquele que está passando por alguma dificuldade, para ele não tem nada, ele passa fome. Bendito é o nome do Senhor, mas o prédio tem que estar impecável, como se o prédio fosse subir para o céu. Saiba que o teu prédio, ele vai queimar nessa terra, aleluia, mas o que vai subir é a alma, é o Espírito da vida, é o Senhor Jesus que vai buscar para nós encontrar com Ele nos ares, para depois descer e morar na Nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra, aonde há, bendito o nome do Senhor, a justiça, porque está escrito que eu, João, vi descer do céu, vi descer sobre o novo céu e a nova terra, uma nova Jerusalém celestial, aonde habita a justiça, e lá nós reinaremos com o Senhor. Irmão, vai haver um novo céu e uma nova terra. Essa terra que nós estamos aqui, diz Pedro numa das suas epístolas, se enrolará como uma folha de jornal, e os elementos ardendo se fundirão, e há de ser que perecerá todas as coisas, mas aqueles que estão em Cristo virão e morarão num novo céu, encontraremos com o Senhor nos ares, disse o apóstolo no capítulo 2 de Tessalonicenses, salvo erro, 2 Tessalonicenses, e disse Paulo, não vos entristeçais, nem quer por epístola, nem quer por palavra, porque há de ser que no dia do Senhor será assim, aleluia, aleluia, o Senhor virá buscar a sua igreja, e nós não antecederemos os que dormem, antes num abrir e fechar de olhos, seremos transformados, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e encontraremos com o Senhor nos ares, encontrando com Ele, depois nós desceremos, aleluia, para aquele dia final do julgamento, ficaremos com Ele e moraremos com Ele, mas não deixamos que o paganismo tome conta da nossa vida, que a nossa vida seja regida pelo Espírito de Deus, para que onde nós entrarmos, sabemos que Adonai é um, que o Eterno é um, Ele não existe outro, não precisa outra coisa, só precisa de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Salvador. Quem crer nele receberá o galardão eterno no reino do céu. Você entendeu, irmão? Se você tiver alguma dúvida, mande um e-mail, procure-nos e nós estaremos prontos. Não para fazer alguma coisa, porque não somos nada, apenas poderemos te ajudar. Eu creio que você entendeu. Eu fui bem rápido, bem expansivo, bem ousado para falar para você. Não se deixe enganar, nem deixe que o evangelho venha se escarnecer. Você já foi em alguma denominação que você viu o evangelho ser escarnecido, pessoas fazendo coisas absurdas usando o evangelho? Tome cuidado, veja bem aonde você põe os teus pés, para que você não venha estar comendo comida estragada e contaminar a tua própria alma, porque no momento não te faz mal, mas depois, com o passar do tempo, você pode até perder a tua fé. Eu conheço pessoas que hoje não creem mais em nada, porque foram em denominações, aprenderam coisas erradas, acham que não tem mais a vida eterna, e muitas delas, infelizmente, intentaram contra a sua própria vida. Guardemos a palavra. Jesus Cristo salva, Ele é vida, e Ele veio para que nós tenhamos vida, e que nesse dia, aleluia, nós venhamos lembrar não do ovinho, nem do chocolate, mas venhamos lembrar que Cristo morreu por nós, deu a sua vida, entregando ela para que nós pudéssemos ter vida, e no terceiro dia Ele ressuscitou, e que isso não seja lembrado só esse final de semana, ou semana que vem, ou o ano que vem, mas todos os dias da nossa vida, que nós tenhamos esta lembrança, que Cristo Jesus morreu por mim e por você, e que ninguém te condene, porque o único que tem poder para julgar o homem é o Eterno. Ele é o único juiz, o único que pode todas
todas as coisas, e sobre ele não existe ninguém. Ele é soberano, é eterno, ele é o Adonai, o Elohim, ele é o El Shaddai, o Deus da força, e ele enviou Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, para dar vida e vida eterna a quem crer na sua palavra. É isso que Deus me dá. Honra e glória seja dada ao Todo-Poderoso. Amém e amém.